né? Nesse mesmo período, então os velhos de classe média e muitas pessoas de classe média começaram a fazer um espiritismo de caboclo. Pessoas brancas de classe média. Não se chamava Umbanda ainda. Nesse mesmo período, a macumba, que também não se chamava Umbanda. Na macumba você tinha os nossos ancestrais, né, negros africanos, porque eu sou branquinho, mas eu também tenho ancestralidade Sim. negra, né? Então os nossos ancestrais negros no Rio de Janeiro, vivendo na marginalidade, né? Vivendo a dor daquele período, né? Que tinha tido a Lei Áurea, mas continuava se vivendo num regime escravagista, né? Então tudo era proibido. Não podia praticar macumba, era proibido praticar macumba, né? Era reprimido, a pessoa ia presa se estivesse praticando macumba. Então a macumba era praticada escondida no Rio de Janeiro por homens e mulheres negros. Só que a macumba do Rio de Janeiro, que é um ritual banto, faz o culto ao dono da terra, que é o caboclo. Então na macumba, que é um ritual de raiz africana milenar, também se incorporava caboclo. Então no Rio de Janeiro você tinha dois grupos. Um grupo de pessoas brancas vindo do espiritismo incorporando caboclo e preto velho, e um grupo de pessoas negras vindo da macumba incorporando caboclo e preto velho. Isso não tinha nome de Umbanda para nenhum dos dois grupos, mas a palavra Umbanda existe na língua quimbundo. A palavra Umbanda na língua quimbundo, ela era sinônimo de um sacerdote, de um curandeiro. Um sacerdote da cultura banto é a cultura que veio do Congo ou de Angola. Um sacerdote do Congo, de Angola, ele era chamado de quimbanda. E a sua arte é a Umbanda, a sua ciência é a Umbanda, mas ele também era chamado de Embanda. Aqui no Brasil havia um ritual banto secreto chamado cabula. A cabula foi praticada na Bahia, nesse bairro que se chama Cabula, foi praticada no Espírito Santo, temos poucos registros da cabula, mas no livro Os Negros no Brasil, de Nina Rodrigues, do ano de 1900, ele descreve a cabula. E ele diz que na cabula, que é um ritual banto, o sacerdote era chamado de Embanda. O nome do ritual é cabula, mas o sacerdote era chamado de Embanda. O seu auxiliar era chamado de Cambone. E a sessão era chamada de Engira, que são os nomes que ficam na Umbanda. Esses mesmos nomes eram usados na macumba, mas a macumba não era uma coisa hegemônica. A macumba era algo plural. Porque você tem uma macumba mais angolana, uma macumba do Congo, você tem várias macumbas diferentes no Rio de Janeiro, né? E nas macumbas, o preto velho também era chamado de Umbanda, ou era chamado de Quimbanda, e o sacerdote era chamado de Tata. Até hoje, lá na Bahia, no Candomblé Congo-Angola, na Bahia, que é o que tem de mais próximo do que foi a macumba no Rio de Janeiro, um sacerdote, ele é um Tata Quimbanda, lá na Bahia. Então, ali na macumba, os sacerdotes eram chamados de tatas, eram chamados de quimbandas, eram chamados de embandas, eram chamados de umbandas. Mas isso não era o nome de uma religião. Era o nome de um ofício, de um sacerdócio, de um xamanismo, de algo que acontecia ali. A estrutura toda era chamada de macumba. Cumba é o nome de um feiticeiro. Cumba é o nome de um poeta. Cumba é o nome de um cantador. Cumba é o nome de um encantador de gente. É uma pessoa que canta, que faz poesia, que toca e faz feitiço. É um cumba. Na cultura banto, a palavra ma é plural. Então, macumba é uma reunião de feiticeiros e sacerdotes. É uma coisa encantadora. A música que eles fazem é uma macumba. O tambor é uma macumba. Eles são tocadores de macumba. E aí começaram a chamar as oferendas de macumba. Por causa do preconceito. A palavra macumba começou a se tornar pejorativa. Por causa do preconceito, começaram a dizer que macumba era uma magia negra. A magia do negro. E magia negra passou a ser sinônimo de magia ruim. Magia negativa. Por isso que a gente não deve dizer magia negra para uma magia ruim, deve dizer magia negativa. A magia negra é a magia do negro. Então começou a ser associado. A palavra macumba ficou muito pejorativa e as macumbas eram perseguidas. E o espiritismo de Umbanda também passou a ser perseguido.
o espiritismo de Umbanda cresceu muito na classe média branca. Então, muitos homens e mulheres brancos começaram a praticar um espiritismo de caboclo. Muitos, muita gente, não era pouco. Na década, e estamos em 1908, quando foi em 1924, tem uma cronologia, tá vendo? Perfeito. Em 1924, ainda não se chamava Umbanda religião. Um homem jornalista, um poeta parnasiano chamado Leal de Souza, ele estava fazendo uma pesquisa sobre o espiritismo no Rio de Janeiro. Ele visitou centenas de centros espíritas no Rio de Janeiro em 1924, fazendo reportagem para um jornal chamado A Noite. Esse homem visitou muitos centros espíritas. E isso foi publicado num livro. Uhum. Esse livro se chama Entre Dois Mundos, de Leal de Souza. Esqueci o nome do livro. Eu tenho esse livro publicado. Eu li esse livro inteirinho e ele relata o que ele viu em cada centro espírita. Muitos acontecendo dentro de casa, no lar e tudo. Ele visitou uma macumba e 300 centros espíritas. Certo. Cerca de 300. Eu cataloguei em 20% dos centros espíritas que Leal de Souza, Entre Dois Mundos, em 20% dos centros espíritas que Leal de Souza visitou em 1924, se incorporava caboclo. 20% de pessoas brancas, de homens brancos. Isso não se chamava Umbanda ainda. Isso se chamava espiritismo de linha.